Fala pessoal, então dá uma passada rápida aqui na tática da Holanda, né? Eles começaram bem aí a Copa do Mundo, empate com o Japão, que é uma seleção forte, amassaram agora a Suécia 5-1 e quem sabe podem encaminhar aí o primeiro lugar do grupo, né? Vão pegar a Tunísia agora que já está eliminada, então muito provavelmente eles vão encaminhar aí o primeiro lugar, já que eu acho que o Japão vai ter uma vida um pouco mais difícil contra a Suécia, né? Mas mesmo assim, bom início de Copa da Holanda aí. Então vamos dar uma passada aqui no estilo de jogo deles, né? Baseado no jogo contra a Suécia, né? A princípio, e depois eu trago um pouquinho mais do estilo de jogo contra o Japão, né? Com a participação do Somerville. Então vamos partir aqui da saída de bola do time, né? É quase que uma saída em 4 ali no começo, né? Com o Van Heck e o Van Dijk. O Van de vem um pouquinho mais recuado aqui, vem com o meia versátil. E o Dumfries um pouquinho mais adiantado, como meia direita, né? Tem essa diferenciação. O Van de vem com meia de ligação e o Dumfries com meia direita, né? Depois eu falo um pouquinho mais do posicionamento dele mais à frente. Muita conexão com o Malen e o Gravenberch, então depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas a princípio a saída de bola são esses 4 jogadores aqui, um pouquinho mais na base no começo. Mas não tem uma saída tão atrás, porque a Holanda costuma, principalmente nesse jogo contra a Suécia, que é um time um pouco mais recuado, né? A Holanda controlou as ações do jogo, ficou boa parte do jogo no campo de ataque. Contra o Japão, o primeiro tempo também foi muito dominante. Então esses jogadores vão estar normalmente muito mais avançados, né? Não vai ser uma saída aqui tão próxima do goleiro. Vão estar mais na linha do meio campo ali, um pouquinho mais adiantados, já com o De Jong até próximo dos zagueiros para fazer essa saída. Que vai estar com meia de ligação, né? Já puxando para falar dele, aproveitando, vai estar com meia de ligação e orquestrador. Muitas vezes eu uso esse jogador aqui como volante, mas a gente quer o De Jong um pouco mais livre, né? Não para pisar na área, não uma coisa assim. Ele é o cara da primeira saída de bola, mas não vai estar como volante para ele ter liberdade. Então ele vai poder circular por toda essa região aqui do campo, onde precisar que o De Jong esteja para começar as jogadas, ele vai estar. É um cara de muita movimentação, muita qualidade na saída de bola, com passe, com condução, então tem que ter essa liberdade. Botei ele como meia de ligação, acho que replica muito bem o que De Jong faz na vida real, tanto na Holanda quanto no Barcelona, né? É a característica dele. Então a gente pode até puxar já para falar do Reijnders e do Gravenberch. Vou falar primeiro do Reijnders aqui. Tá com um armador criativo, meia atacante, né? Se colocar ele como meia de ligação, estilo de armador criativo, vai acabar não tendo efeito, né? Porque se a gente for dar uma olhadinha aqui, só para dar uma passadinha aqui, é o armador criativo. Jogadores com segundo atacante, ponta, meia aberto, meia atacante, funciona. Agora se colocar ele como meia de ligação, aí já teria que colocar um outro estilo de jogo. E eu acho que o armador criativo fica bem interessante para ele, porque ele pode fazer movimento para baixar aqui, pode aparecer pelo lado ali qualquer coisa, mas normalmente quem domina mais esse lado aberto aqui é o Gakpo, ele fica bem aberto, já eu falo um pouco mais dele. E o Reijnders ele tende a fazer os movimentos mais assim. Muitas vezes nesse jogo contra a Suécia a gente pode ver ele se juntando aqui à frente com o Brobbey. O Brobbey, por exemplo, recua para fazer um pivô. Assim, o Reijnders se junta a ele como se fosse um segundo atacante, alguma coisa assim, e o Malen desse jeito. Então às vezes parece que é uma frente de 3 aqui com eles no meio, com o Dumfries às vezes mais aberto e o Gakpo pelo outro lado. Então às vezes fica alguma coisa bem parecida com isso. Então coloca ele como armador criativo, para ele ter esses movimentos para frente, né? Armar um pouco mais no último terço e não necessariamente ficar recuando tanto, ficar vindo buscar a bola com o De Jong aqui. Deixa ele mais à frente no último terço ali para infiltração e tudo mais. Fica com essa característica bem interessante pro Reijnders. Acho que ficou bem bacana o jeito que ele se movimentou na gameplay também, parecido com a vida real. Deixa eu arrumar o Brobbey aqui. Acho que tava mais ou menos assim. Beleza, então deixa eu ver. Vamos aqui o Malen certinho. Então falar um pouco do Gravenberch, né? Vem com um meia versátil para se movimentar pelo campo todo. E aí falando especificamente aqui, já puxando para falar um pouco do Dumfries também, né? Porque esses três aqui, o posicionamento deles é muito condicionado um pelo outro. Então muitas vezes o Malen, ele vai estar aqui como um lateral móvel. Ele vai vir jogar muito por dentro, né? Como eu falei, ele vai se juntar aqui ao Brobbey muitas vezes, como segundo atacante pela direita. Então aí, por exemplo, a bola tá com o Dumfries, o Gravenberch pode baixar, faz esse meio espaço aqui, né? Porque se o Malen vai estar lá na frente, quem é que vai estar mais aberto? Quem vai dar opção de passe? Então o Gravenberch vai poder fazer toda essa movimentação aqui, vai poder pisar na área. Tudo isso aqui o Gravenberch vai estar ocupando, né? Toda essa zona do campo. Então acho que fica bem interessante ele com esse posicionamento. E aí falando especificamente aqui desse lado direito, né? Como eu disse que ia falar um pouco mais do Dumfries, ele tá como meia direita. Por quê?
justamente para ele fazer mais esse movimento, né? Ele começa um pouco mais aqui por dentro e tal, como eu deixei, mas aí, como eu falei, né, ele tá com meia versátil, normalmente ele vai se posicionar um pouco mais aberto, como meia direita, né? Então, às vezes o Gravenberch pode estar mais por aqui, o Malen vai estar um pouco mais por dentro aqui, na gameplay, né? Como ele tá com lateral móvel, né? Como eu falei. E aí fica um pouco mais dessa forma, né? O Dumfries atacando bastante o corredor, ele tem o cruzamento absurdo, né? Ele deu assistência pro Brobbey assim no jogo, fazendo essa movimentação aqui pelo lado direito, né? Chegando no fundo para fazer cruzamento. Então ele vai ter esse posicionamento mais dessa forma quando ele estiver jogando com o Malen, né? Aqui na ponta direita. Que o Malen no primeiro jogo foi centroavante, então um pouco mais tarde depois eu falo do Summerville também, né? Acho que o Dumfries estava por aqui. Vocês se baseiam sempre na formação que inicia, né? O vídeo, quando eu começo a mostrar. Porque eu vou mexendo no cara, eu vou fazendo movimento e às vezes eu perco um pouquinho da posição inicial dele, mas é mais ou menos por aqui que a gente vai ter o Dumfries. E aí, enfim, o Malen, né? Como eu falei, ele começa as jogadas mais aberto, como um ponta mais colado na linha. Mas aí, por exemplo, a jogada tá pela esquerda, ele já vem atacar a área. Ele já vem se juntar aqui o Brobbey. E aí o Dumfries pode ficar aqui pronto para fazer essas... Como é que fala mesmo? Esses avanços pelo lado direito, né? Atacar um pouco mais colado na linha como um lateral direito mesmo, né? Tem uma coisa que ele... Acho que ele ficou devendo em alguma Euro, agora eu não lembro qual. Se foi a Euro de 2024 ou de 2021. Parece que a Holanda tentou usar o Dumfries como lateral direito. Acabou ficando um pouco desprotegido na defesa e no ataque ele também não compensou isso. Não lembro até se ele pegou banco, não sei se me falha a memória, mas eu sei que não foi legal. Mas agora tá jogando muito bem, parece que um pouco mais de experiência, agora vai jogar até no Real Madrid. Então ele tá um jogador mais cascudo aí, acredito eu, mais completo. Ele faz muito bem essa lateral direita, muito bem mesmo. Ataca muito bem, a qualidade de cruzamento dele é fora de série, é top mundial aí. Dumfries é um ala muito bom, já tem muitos anos aí, pelo menos 5 anos, jogando muita bola. Algumas lesões atrapalharam ele aí, mas voltando, ele estando 100% fisicamente, é um monstro de jogador o Dumfries, né? Muito forte fisicamente, muito rápido, muito técnico. Então, jogador completo, absurdo ali pra lateral direita. Então agora que eu passei um pouco mais por esse lado direito, vamos falar um pouco do Gakpo, né? Vem com o ala produtivo, que é ele que dá essa amplitude pelo lado esquerdo, né? Como eu falei, às vezes o Malen se junta, que é o atacante, quem dá amplitude às vezes vai ser o Dumfries. O Gakpo pela esquerda ele é o cara que vai dessa profundidade, né? O Van de Ven ele tá aqui um pouquinho mais recuado, como é versátil, ele vai subir um pouco mais por dentro. Ele vai muitas vezes estar mais próximo do Van Dijk na saída de bola, mas aí o time avançou, ele já se junta aqui, porque senão fica muito espaço aqui, né? Como é que a bola vai chegar no Reijnders? Se ele vai estar fazendo movimentos mais pra frente, quem é que vai estar ocupando esse espaço, né? Não é nem quem vai levar a bola, é quem vai estar ocupando esse espaço, né? Como o time ataca de um jeito posicional, com boa parte dos jogadores lá na frente, né? Lá em cima do adversário. Muitos jogadores no campo de ataque, então o Van de Ven tem que ocupar esse espaço, né? Até me surpreendeu, eu não acompanhei muito o ciclo, mas o Van de Ven como lateral esquerdo me surpreendeu e tá dando certo, né? É uma boa opção defensiva para correr para trás, um jogador muito rápido, então se o time tá todo lá na frente, ele tem muito essa capacidade de correr para trás e fazer a composição muito rápida. Então, como é versátil, ele vai fazer mais movimentos assim, né? Como ele tá como meia de ligação, vai ser mais pra dentro. Se ele tivesse como um meio aberto, talvez ele ia fazer movimentos mais pra cá e o Gakpo teria que vir mais pra dentro. Só que o Gakpo tá ficando bem mais aberto por ter uma característica de drible, de explosão, de 1 contra 1, então ele fica mais aberto para encarar o lateral adversário e o Van de Ven vem fazer esse congestionamento por aqui por dentro, né? Então ficam dois jogadores por dentro, os meias e os zagueiros adversários têm que se preocupar com esses caras, mais os zagueiros com Reijnders, mais os meias com o Van de Ven, e aí o lateral fica no mano a mano com o Gakpo, né? Tem esse overload que o pessoal fala aqui no meio, pro Gakpo jogar um pouco mais aberto. Aí o Van de Ven, como eu falei, ataca um pouco mais por dentro, como um lateral invertido, pra chamar essa marcação. Por último aqui na fase ofensiva, o Brobbey, né, jogou essa partida aí contra a Suécia, jogador de contato físico muito forte, olha aí, 89, então ele tá o tempo inteiro grudado com o zagueiro, fazendo pivô. Mostra aí na gameplay também, tem isso. Esse tipo de posicionamento, esse tipo de ação ofensiva dele. Então ele vai estar aqui normalzinho, não precisa nem mexer nele e vai estar como pivô, para muitas vezes dar esse passo para trás para dar esse apoio e aí apoiar a jogada, fazer um pivô e escorar a bola pro Malen, que vai estar próximo dele, pro Reijnders, pro Gravenberch, para quem quiser chegar chutando, para uma ajeitada na área, para o cara já chegar finalizando. Então muito interessante aí o posicionamento do Brobbey, muito bom mesmo. Jogou pra caramba esse jogo, guardou 2 gols contra a Suécia aí e muito provavelmente pode ser mantido como titular aí, né, pelo Koeman agora. Contra o Japão foi o Malen, mas aí pra frente acredito que vai ser o Brobbey, porque
O 9 costuma ser o Memphis Depay, né? Costuma ser um cara de muita movimentação ali na frente, como a gente conhece bastante o estilo de jogo do Memphis. Só que não tá bem fisicamente, né? Já tem alguns bons meses aí, talvez uns 6 meses que o Memphis tá bem cru de ritmo de jogo, jogando pouco assim. Até participou pouco da Libertadores pelo Corinthians até aqui. Então, muito provavelmente, se o Malen vai ser o ponto direito, o centroavante vai ser o Brobbey, né? O Erg Rossi acho que é mais pra uma situação de desespero ali. Vamos cruzar muita bola na área. O cara tem 1,97 de altura. Vai povoar muito bem a área ali. Então acredito que o Brobbey vai ser o atacante aí da Holanda para os próximos jogos da Copa. A gente vai ter que aguardar para ver como é que a Holanda vai pegar a Tunísia, como é que vai pegar o adversário que vai sair aí nas oitavas ou naqueles 16 avos. Eu ainda não manjei muito bem como é que vão ser os próximos enfrentamentos, mas enfim. E aí a gente pode passar aqui para a fase defensiva, né? Falar um pouquinho aqui da formação na fase defensiva. 1-4-1-4-1, aqui normalzinho, simples. De Jong aqui entre os meias. O Gravenberch e o Heinz saltando para pressionar mais acima. Mesma coisa o Malen e o Gakpo, né? E aí, só explicando aqui o conceito, né? Aqui até meio lógico, mas deixando mais explicadinho. Se deixar o jogador como ponta, ele não vai recuar tanto. Pode colocar um lateral avançado na instrução ofensiva, pode colocar, mas não fica equilibrado, o cara gasta muito estamina, então esse 4-1-4-1 fica bem interessante. Joguei com a barrinha no vermelho no ofensivo, porque a Alemanha é um time muito dominante ali. A princípio, né? Contra o Japão foi assim, contra a Suécia foi assim, contra a Tunísia com certeza vai ser assim também. Mas a gente tem que ver como que a Holanda vai enfrentar uma seleção maior, né? Se pega um Brasil da vida, por exemplo, será que eles vão vir pra cima ou eles vão esperar um pouco mais, né? Então, a princípio, essa Holanda é bem ofensiva. Coloca a barrinha vermelha aí que vai. Os jogadores vão pressionar bem à frente mesmo. É bem interessante o posicionamento deles. E eu vou até passar. Até tinha esquecido de passar aqui nessa variação. Ó, então, a princípio, a formação 1 da Holanda seria essa daqui. Eu vou até fazer um gato aqui. Rapidinho. Show de bola. Pra fazer a variação com o Summerville, né? A gente pode dar 1, 2, 3, 4, 5 toquinhos nele, deixar ele junto ali do Gakpo, né? Junto não, né? É equivalente, talvez, ali. Até esqueci como é que fala a palavra certinho. Mas tá posicionamento bem parecido com o do Gakpo. Ele vem com ala produtiva e a gente muda um pouquinho o posicionamento do Dumfries. A gente dá uma centralizada nele um pouquinho assim. Pode deixar até na mesma altura do campo. Não precisa subir tanto não. Mas acho que assim, dessa forma, ó, fica interessante ele como meia versátil. Pode até dar um toquinho pra frente aqui no Gravenberch. E aí o Dumfries vai começar essa jogada aqui um pouco mais por dentro. Vai fazer bem esse movimento aqui. Mais ou menos dessa forma aqui. E o Summerville vai estar mais aberto. Um jogador de mais drible, de velocidade. Está jogando muito bem, né? Participou de gols aí nos 2 jogos. Tem sido protagonista aí na seleção da Holanda. Por mais que seja um jogador aí do West Ham, que acabou de ser rebaixado, né, na Premier League. Mas é um cara de nível, né? Um cara que tá jogando, tá entregando números aí, assistência, gol. Então tá muito bem o Summerville. Vai jogar bem aberto aqui na ponta direita, né? É um destro. Vai estar cortando pro fundo, vai estar jogando pro meio também. Muitos bons jogos dele. Vai estar, então, posicionamento bem parecido com o do Gakpo, né? Mais colado na linha, mais aberto. Aí o Gravenberch vai poder atacar mais esse espaço também, mas ele, se for necessário, ele vai cair pelos lados também. Mas aí o Dumfries não sendo tão o responsável do corredor, né? Vai começar atacando mais por dentro, mas eles podem trocar de posição também. O Summerville pode acabar vindo um pouquinho mais pra dentro e o Dumfries vai atacar pelo lado. Então essa trinca aqui do lado tem muita movimentação, muita troca de posição. Então fica uma coisa bem interessante. Então trazendo um pouco dessa variação, né? Com o Dumfries continua com o meio versátil normal, mas com meia de ligação, dá uns toquinhos nele pra dentro. Pra fazer esse 4-3-3 bem posicional. Aqui dessa forma, com o Summerville mais aberto do que o Malen, né, quando o Malen joga. Então só trazendo essa possibilidade também, como uma tática 2 aí talvez, né. Deixa eu voltar aqui o Malen só pra ficar mais parecidinho com o que foi o jogo contra a Suécia. Aí na gameplay de fundo vai ter bem pouco do Malen, porque o que aconteceu? Eu ia trazer um pouquinho de cada partida, um pouco com o Summerville, um pouco com o Malen, mas aí começou o jogo ali contra a Suécia, tal, foi o primeiro teste que eu fiz, a tática funcionou muito bem, e o Malen logo se lesionou. Então vai ter pouquinha coisa aí do Malen pra vocês verem, porque eu já coloquei o Summerville e já editei na hora. Essa tática 3 aqui com o Summerville aqui pela ponta, jogando mais aberto, então vai ter um pouquinho de cada coisa aí na gameplay de fundo. Então eu já passei um pouquinho pela fase defensiva, esse 4-1-4-1 aqui.
gente pode passar para as instruções agora em game. Posse de bola, passe curto, ampla, manter formação e alcance do apoio mais curto aqui, passes mais curtos, jogadores se aproximando. Então manter formação, que é aqui a base pro jogo posicional. Os jogadores vão se montar ali no campo ofensivo, né? Nesse 4-3-3 aí, com essas pequenas variações aí. O Dumfries hora mais aberto, hora mais por dentro e tal. Então fica uma formação, umas instruções aqui bem equilibradas, né? Para o time manter bastante posse de bola. Gostei muito de jogar com esse Holanda, se consegue ter muito volume ofensivo. Funciona muito bem. As instruções defensivas aqui ambos bem próximo do padrão que eu já tenho usado, né? Como eu falei, joguei com a barrinha do vermelho, o time vai estar mais ofensivo, então essa linha não precisa estar tão alta, pra você não ficar exposto, talvez ele desnecessariamente, né? Se colocando a barrinha do vermelho, os jogadores vão subir naturalmente, então com agressivo, pressão na frente, centro. Densidade assim, os jogadores se espalham, ocupam o campo inteiro na hora de pressionar, o adversário fica bem limitado ali nas opções de passe. Marcação bem avançada, e a gente puxa aqui para as instruções avançadas. Como eu estava falando aqui das instruções defensivas, eu já puxo para falar da pressão ofensiva, né? Tem tudo a ver com essa pressão que a Holanda quer fazer. Então, a pressão ofensiva eu acho que aqui é bem importante de ter. O time perdeu a bola no campo de ataque, os jogadores já estão todos por ali. Então, eles já fazem essa pressão ofensiva para ou forçar um chutão do adversário e já começar outro ataque, ou roubar a bola ali mesmo no campo de ataque e amassar o adversário, né? Já roubou a bola, pá, contra-ataque. Já tenta a finalização, já busca castigando o adversário e finalizando bastante, né? Aí aqui a gente vê com preços laterais e rotação de alas, que é bem comum no jogo posicional. Então preços laterais é nesse caso aqui o Gakpo principalmente, mas muitas vezes o Malen ou o Dumfries estarem mais colados na linha lateral, né, para abrir a defesa adversária. Aí o Gravenberch, o Reinders, o Broben, até o De Jong, o Van de Ven vão estar mais congestionando ali a parte central do campo. E aí, quando você quiser atacar pela esquerda, tá o Gakpo lá bem aberto. Quer atacar pela direita, o Malen muito aberto, jogador de velocidade para encarar a marcação. Como eu falei, ele reveza muito essa amplitude do campo com o Dumfries, né? Então, jogadores de velocidade para atacar o corredor ali. Com esses preços laterais fica bem interessante. E rotação de alas, né? Jogadores fazendo movimentos laterais, como eu sempre explico, né? E sempre dando a opção de passe. Muito dificilmente, se atacando pelos lados, você vai ficar limitado, você vai ficar sem opção de passe, né? Os jogadores vão estar sempre se movimentando muito. Pro jogo fundamental, pra mim, isso aqui é a base, né? Preços laterais, rotação de alas, manter formação, todas aquelas instruções ofensivas ali. Acredito que sejam fundamentais para replicar aí o jogo de posição que o Koeman está fazendo. Então passei aqui um pouquinho, né? Fases ofensivas, defensivas, essa variação com o Malen na ponta ou com o Summerville. Então ficou bem interessante, a Holanda vem forte aí, né? É uma das boas candidatas aí a ir longe nessa Copa, né? Tem aí um bom time, o Koeman tá fazendo um bom trabalho, é um treinador de altos e baixos, né? Mas tá no momento de alta, acredito, né? Tá mandando muito bem com essa tática, com essa formação, esse estilo de jogo que a Holanda vem trazendo aí bastante ofensivo. Vamos ver como vai ser nas próximas fases, mas aí tá um resumo de como tá jogando a Holanda. Deixar aquele comentário aí quem gostou, deixar o like e falar quais táticas vocês querem mais, o que vocês acharam dessa tática da Holanda, o que vocês estão achando deles aí na Copa até agora. E é isso, rapaziada, tamo junto, valeu.